fé. Amém, querido? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Preste atenção. Jesus disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom. O Senhor Jesus está dizendo que ele não era bom? Sim ou não? Não. Ele está dizendo apenas que só Deus é bom. É como se ele estivesse dizendo para aquele homem: você está querendo dizer, olha, só Deus é bom. Você está dizendo que eu sou bom. Você está querendo dizer que eu sou Deus? Entendeu, Senhor? A graça dele. O Senhor está dando a dica para ele. Está dizendo para ele o que ele precisa de responder. Mas ele não entendeu. Quando o Senhor diz que só Deus é bom, ele está dizendo: eu sou bom, porque sou Deus. Mas se você me acha como mestre, aí eu não sou. Não posso fazer. Aí o Senhor, então, você conhece a história, diz para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, olha o que ele disse de novo: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. Ai, como eu amo esse Senhor. Eu que nem estava lá, eu tenho raiva desse cidadão. Eu nem presenciei o acontecido e toda vez que eu leio eu fico indignado. Mas o Senhor olhou e o amou. Como que Mateus percebeu isso? Pedro percebeu isso. Como? Como que percebeu? Porque ele escreveu: Jesus olhou e o amou. Que olhar é esse? Que eles perceberam imediatamente: olha o quanto o Senhor ama esse jovem. Que olhar foi esse? Você não fica pensando nisso de vez em quando? Esse olhar está sobre você. Porque você é alvo do amor de Deus. Você não é alvo da ira de Deus. Você é alvo do amor, da graça e do favor do Senhor. Deus quer te favorecer. Amém? Os testemunhos que eu tenho recebido são de irmãos desfrutando de milagres atrás de milagres no nosso meio. Por que disso? Porque o favor está sobre você. A graça de Deus está sobre você. Mas lembra disso, apenas conhecer como mestre não vai salvar. O Senhor não pôde se revelar para aquele cara. O Senhor deu a dica para ele. O Senhor falou para ele: olha, bom é só Deus. Você está querendo dizer que eu sou como Deus? Se ele tivesse dito: sim, eu creio, o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, ele seria salvo. Alguém vai dizer: pastor, mas Jesus se revelou assim a alguém? Se revelou. Lá em João 4, ele se revela para a mulher samaritana. Ele diz: eu que falo contigo. Depois lá em João, no capítulo 9, o cego é curado. Quando Jesus passa, a saliva misturada com terra no olho dele, o cego não viu Jesus. O cego foi se lavar no tanque de Siloé. Quando ele lava, ele é curado. Mas ele não tinha visto Jesus. Aí ele volta. Acontece muita coisa, mas ele encontra o Senhor Jesus lá pelo verso 35. E o Senhor fala para ele: você crê no enviado de Deus? E aí ele fala: quem é para que eu nele creia? O Senhor diz: eu mesmo que estou falando com você. Ele ajoelhou e adorou o Senhor, dizendo: é Senhor. Bondade de Deus conduz ao arrependimento. Aquele cego não tinha feito nada. Ele era um cego, parado como cego na beira do caminho. Se ele não fosse achado, ele nunca poderia achar nada. Ele não acharia o caminho nunca. Mas o Senhor foi até ele. Assim éramos nós. Assim éramos nós. Hoje alguém me mandou um vídeo. Eu recebo também vídeos todos os dias, Não sei onde os irmãos veem tantas essas coisas. Mas era de um muçulmano falando a opinião dele sobre Jesus. Alguém recebeu esse vídeo também? Mandaram para mim esse vídeo. E aí eu cliquei, vou ver a opinião do cidadão. Se ele tivesse participado aqui de uma ou duas reuniões, as dúvidas dele seriam sanadas. Porque a cegueira é completa. Totalmente cego. Mas naquela hora, eu agradeci a Deus. Veio um suspiro profundo na minha alma. Eu fui escolhido por Deus. Eu não podia ver. Ele é que abriu os meus olhos. Eu não poderia achá-lo. Ele é que me encontrou. No meio de muitos, ele apontou o dedo para mim e me deu a graça de entender a verdade do Evangelho e o privilégio de vir contar para você aqui e te ensinar, para que essa verdade também enche o seu coração e transforme a sua vida. Você é um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Você foi escolhido para a salvação. Você foi escolhido para esse tempo de milagres. Você foi escolhido para experimentar avivamento e mover de Deus nos últimos dias. Nós somos uma geração escolhida. Você é separado do Senhor. Agora você sabe? Eu estou partindo para encerrar. Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Pega aí sua Bíblia, Mateus 26, verso 21. Judas nunca chamou. Por isso Judas nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Olha a diferença entre ele e os demais discípulos. Olha o que diz, verso 21. E enquanto comiam, declarou Jesus:
Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Se você não tem Bíblia, lê do vizinho. Convido o vizinho para ler com você. Verso 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe. Qual que é a pergunta que cada um fez? Porventura sou eu? Sou eu quem? Eles chamaram o Senhor Jesus de Senhor. Um por um chamou de Senhor. Verso 23. Ele respondeu: quem mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Jesus disse: tu disseste. Todos os outros discípulos disseram: Senhor, será que sou eu? Todos perguntaram. Mas Judas não disse Senhor. Disse: porventura sou eu, mestre. Mestre. É insuficiente. Não pode salvar. Se você for para o capítulo 26, que é o capítulo seguinte, você vai ver que quando Judas, ele vai trair Jesus. Olha o verso 47. Falava ele ainda: e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E, verso 49, e logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, o que ele disse? Salve, mestre. E o beijou. E o beijou. Que coisa. Mestre não é suficiente. É preciso reconhecer como Senhor. Mas aí, tem uma questão que eu preciso colocar para você. Você vai encontrar muitos pregadores na internet pregando. E muitas vezes pregando contra a graça, por incrível que pareça. E eles dizem o seguinte: se Jesus não é Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada. Quem já ouviu isso? Isso é muito ensinado. Se Jesus não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: olha, para você dizer que Jesus é o Senhor, Ele tem que ter o controle de todas as áreas da sua vida. Em outras palavras, se você não obedecer, não pode ser salvo. Mas você não é salvo pela obediência. Você é salvo pela fé. E preste atenção, todos nós aqui estamos no processo de crescimento e transformação. Todos nós aqui estamos no processo em que o Senhor está subjugando áreas da nossa vida. Áreas, às vezes, em que nós mesmos, teimosamente, queremos controlar. Não é? Todos nós temos áreas assim. E o Senhor, amorosamente, nos corrige, nos disciplina. Mas isso não significa que Ele não seja o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor. Por quê? Se for essa conversa de Senhor, eu só posso dizer se é Senhor, se eu obedecer completamente. Então, eu vou fazer apelo para as pessoas. Só há salvação se elas confessarem Jesus como Senhor. Mas será que primeiro elas têm que obedecer? Será que primeiro elas têm que fazer alguma coisa? Não. Elas são convidadas unicamente a crer. Crer com o coração e confessar com a boca que Ele é a autoridade suprema. Se você crer com o seu coração que Ele é o Senhor, eu garanto para você, o senhorio dele vai se estendendo paulatinamente sobre todas as áreas da sua vida. E você vai submetendo cada aspecto, cada área da sua vida ao escrutínio, à vontade, ao olhar dele. Por quê? Porque você creu que Ele é o Senhor. Você não discute com o Senhor. Você não questiona o Senhor. Quando o Senhor fala, você abaixa a cabeça, você se submete. Porque Ele é o Senhor. Pastor, não consigo entender. Você falou que é Abba. Abba. Sim, Deus é Pai. Jesus Cristo é Senhor. Está me ouvindo? Ele te comprou de volta para o Pai. E te fez filho de Deus. Ore ao Pai. Abba. Mas ao Filho, reconheça, Ele te comprou. Se Ele te comprou, Ele é o seu dono. Você pertence a Ele. E Ele é o Senhor da sua vida. Eu não digo que Ele é o meu dono, no sentido de que eu obedeço perfeitamente. Não. Eu digo que Ele é o meu dono porque Ele me comprou. Eu não sou perfeito. Eu posso ser um menino birrento que fica esperneando ainda muito para obedecer. Pode até ser, mas não tem problema. Mesmo assim eu fui comprado, eu pertenço a Ele. E uma vez que você foi comprado e trazido para o rebanho, você foi marcado. Ninguém pode levar você embora mais. E se houver algo para corrigir, o Espírito vai corrigir na sua vida. Mas hoje é o tempo de declarar que Ele é o Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, deixa eu ler esse para encerrar com os irmãos. Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus diz algo muito sério. Ele diz assim, Mateus 7, 21, importante que todos leiam. Se você não participou das outras reuniões, nós não estamos projetando o texto bíblico
durante o jejum. Só durante o jejum, depois a gente volta. Porque durante o jejum nós resolvemos ser crentes à moda antiga e carregar a Bíblia debaixo do braço. E muitos atenderam meu convite, meu apelo, o que me faz sentir muito orgulhoso de ser pastor dessa igreja. Então, Mateus capítulo 7, verso 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor... Mas peraí, eu acabei de falar agora, Senhor, para ser salvo. Se você crer com o coração, Ele é o Senhor, confessar com a boca, perdão, que Ele é o Senhor, você é salvo. Mas aí Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Então, o Senhor não está falando de hoje. O Senhor não está falando de hoje. O Senhor está falando daquele dia. Naquele dia, que dia que vai ser esse, meus irmãos? Dia do julgamento. Naquele dia, muitos vão dizer o quê? Senhor. Mas aí adianta alguma coisa? Acabou. Hoje é o tempo de dizer que Ele é Senhor. Às vezes as pessoas leem o texto e não prestam atenção no tempo, na ocasião em que isso se refere. Não está falando de agora, está falando do futuro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua. Isso significa, meu querido, que todo homem, mesmo aqueles que vão para o inferno, para o lago de fogo, eles vão ter que abrir a boca e vão ter que dizer: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tem um corinho antigo, muito antigo, mas eu não sei nem se alguém aqui vai se lembrar. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Conseguiram aprender? Vamos cantar então? Ele é o Senhor. Cante de pé diante do Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos dizer então, vamos confessar hoje. Nós não estamos naquele pessoal que vai confessar só lá no dia do julgamento. Sim, porque até Lúcifer vai ter que ajoelhar e dizer: Ele é o Senhor. Toda língua, se demônios têm línguas, vão ter que falar. Todo ser que respira vai confessar. Também não entendo como é que é isso. Não entendo, mas não preciso de entender. Eu sei que é assim, porque Ele é o Senhor. E o Senhor, que tem autoridade, já decretou. Seus decretos são infalíveis, eternos, indestrutíveis. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Naquele dia, mas hoje, os escolhidos confessam que Ele é o Senhor. O nome do Senhor é blasfemado lá fora. Pessoas zombam, fazem piada, blasfemam, falam coisas dele. Mas nós somos os escolhidos. Nós confessamos que Ele é o Senhor. E quando você confessa que Ele é Senhor, querido, a porta do milagre é liberada na sua vida. Hoje é dia de milagre, porque o Senhor é exaltado entre nós. Erga suas duas mãos para o céu e declare, mas com toda a sua força, fale bem alto: Tu és o Senhor! Tu és o Senhor! Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, Rei dos reis! Tu governas sobre tudo, Tu governas sobre todos. Aleluia! O Senhor está acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, porque Ele é Senhor, porque Ele é Senhor dos senhores. Te bendizemos, ó Senhor. Libera o Teu poder sobre nós, ó Senhor. Libera os Teus milagres entre nós, ó Senhor. Nós Te engrandecemos. Aleluia, 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 aleluia. Você tem liberdade.